Porque em livro, em editorial, tu sabe bem disso, que tu não tens certeza de que essa coleção vai dar certo, que esse livro vai dar certo, que aquele lá, tu aposta, tu tens elementos de avaliação do que você quer, do potencial. Mas tu não tens como dizer, isso aqui vai... Porque assim, ó, nós estamos lidando com o quê? Nós estamos lidando com literatura teológica. Literatura de formação de consciência cristã. Nós estamos lidando com literatura de formação de liderança leiga nas comunidades, para o ensino confirmatório, para o culto infantil, para a capacitação das mulheres na UASE, para os homens na Lelute, onde quer que tu está trabalhando com essa área. Tu não estás trabalhando com romances. Tu não está trabalhando com livros para médicos, que vai ser um sucesso porque os médicos têm que pegar isso aqui para tocar suas cirurgias. Não. E nós temos, dentro da ISLB, que me perdoem os meus colegas, eu tenho que dizer isso, um déficit de leitura. E não sei se tu sabe, mas o único pastor presidente da ISLB que fez uma campanha de leitura foi o pastor Gottfried Brackenmeier. Não sabia. Ele criou uma campanha que se chamava É Tempo de Ler. Eu acho que eu lembro disso. Tinha cartaz. Eu lembro disso. Tinha cartaz, tinha selo. Foi uma tímida campanha? Foi. Tranquilamente. Ela atingiu os seus objetivos? Talvez não tenha sido totalmente um sucesso, mas foi uma iniciativa muito válida para quem vem da tradição oral e quem vem da tradição de buscar e pesquisar livros. Então, é tempo de ler. Porque eu também recebi, lá na editora, a visita de um sinodal que me disse: eu estou horrorizado com algumas casas pastorais. Eu falei: por quê? Não tem livro. Não tem livro. Até dizer assim, um colega meu disse, um colega pastor do meu ensino disse assim: eu não preciso de livro porque o meu sogro tem. O sogro dele era pastor. De uma geração mais... Né? Então, a produção de livro teológico digamos assim, uma tarefa árdua, uma tarefa que requer muito. Outra coisa, quando eu assumi a editora, nós começamos a nos tornar independentes da tradução de livros teológicos só da Alemanha e produção. Nós começamos a produzir propriamente. Começamos a incentivar pastores e pastoras a escrever, porque não é fácil. Né? Qual era o público da editora sinodal, assim, diretamente? As comunidades da ISLB. Diretamente as comunidades, estudantes de teologia e lideranças leigas. E também se olhava para fora, para outras... O cenário religioso no Brasil? No Brasil. Porque tem muita coisa que nós produzimos que a Igreja Católica e padres liam, estudavam. Eu conheço padres que compravam frequentemente o Castelo Forte, por exemplo, e outras publicações. E nós tínhamos também essa ideia de entrar para o mundo evangélico, né? Assim como a Este também abriu suas portas e tem hoje mestrandos e doutorandos de várias igrejas que vêm aqui beber nesta fonte de pesquisa acadêmica de alto nível. E nós procuramos também, então todos os nossos livros de publicação teológica que a gente fazia, procurava também olhar para fora dos muros da igreja, mas sempre também olhando para a formação da nossa pastorada. Mas quem menos comprava livro eram os nossos pastores. Isso as pastores, isso... eu nunca me esqueço também de uma outra questão, salvaguardando os nomes. Aqui na Este, eu fui chamado por uma câmara do Conselho da Igreja sobre literatura. Então eu fui representando a editora. Expus o que nós estávamos produzindo, aquela coisa toda. Aí uma colega pastora, muito minha amiga, disse: mas Joca, os livros da editora são muito caros, e tá. Daí eu disse para ela: tá bem, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você entrou pela última vez numa livraria secular e comprou um romance? Silêncio.
Vou te fazer uma segunda pergunta. Quando é que você entrou numa livraria das Paulinas, Vozes, deixa fora a editora, e comprou um livro teológico? Silêncio. Capaz do Silêncio e Vermelhidão, né? Ai, meu Deus. Eu disse, olha, não quero lhe ofender, mas concordo contigo, sim. Os livros no Brasil são caros. Mas não é porque são caros que eu vou deixar de ler o que eu gosto de ler. Eu gosto de ler muito romance, compro e pago caro por um romance muitas vezes. Mas eu também já descobri que aqui na Grande Porto Alegre, existe sebo. Você sabe o que é um sebo? Não tem desculpa. E outra coisa, se tu vai na Vozes e vai nas Paulinas, ou vai na Paulus, que são editoras correlatas a nós, ou os livros da imprensa metodista, ou da editora de Curitiba, Esperança, ou outras, a divergência entre nós não é muito grande, não. Ou vai na CPAD, sim, das Igrejas da Assembleia de Deus. Os preços, mas o problema é que o mercado livreiro brasileiro tem algumas deficiências, né? E tem uma deficiência na distribuição, que torna caro, né? Somos um país continental, a produção, o papel é caro aqui para nós, né? Os insumos, eu acho que são todos vêm de fora, vem importados. De fora, né? a maioria vem de fora. Então, as gráficas têm um custo bastante elevado, tem que negociar sempre. Eu lembro do Eloy negociando com as gráficas, com a Palotti, com aquela e tal, com a La Salle e tal, para quê? Para poder oferecer um livro a um preço que dá, que seja. Mas, de fato, o livro no Brasil é caro. Você que certamente lê, anda por aí, ou agora eu tive aqui no Congresso Internacional de Gênero Latino-Americano de Gênero, eu fui na barraca das editoras, vi uma nova editora lá, Recriar, né, que está lançando livros clássicos da teologia, né, e não são baratos. Olha lá, sabe? Agora, a pergunta é, até quanto eu quero gastar para minha formação? Essa é a questão básica para mim. Eu estou disposto a gastar um pouco de dinheiro para minha formação? Ou eu prefiro hoje navegar na internet e buscar prédicas prontas de não sei quem para fazer a minha prédica? E aí eu vou dar uma palestra, daí eu vou copiar. Porque hoje copiar e colar é um fenômeno... um fenômeno que eu te digo aqui não é só da teologia. O ano passado... O ensino médio, em geral, assim, então, educação básica... Mas eu posso te contar um lance. Eu sou amigo do ano passado, foi esse ano. Não, o ano passado. Esse doutor Ivo Ribeiro tem uma filha que é médica, dermatologista. Ela tem no segundo casamento com um médico cardiologista de Curitiba, que dirigia até o ano passado o curso de pós-graduação em medicina. E ele, no aniversário, aqui, em Porto Alegre, que eu também fui do filho dele, que é anestesista, sentando, conversando, ele disse, pois esse negócio do chat GPT tá um rolo danado. Ele, você acredita que nós pegamos uma formanda em medicina, em que a banca, antes de examinar ela, nos chamou, e um professor médico de outra universidade, na reunião fechada, disse, olha aqui, ó, eu pesquisei e 80% da tese de conclusão dela é cópia. E o orientador dela não tinha percebido. E ficou numa saia justa. Sim. E aí, esse médico disse, nós temos duas saídas. Vamos chamar ela e dizer para ela que ela tem 6 meses para refazer o seu trabalho, ou nós vamos lá e vamos rodar ela. O que vamos fazer? Não, vamos ser honestos e éticos, vamos chamar ela. Chamaram a moça para dentro da sala, toda a família dela lá, para assistir até lá em Curitiba. O ano passado. Mas por que as pessoas se submetem a esse tipo de constrangimento? Tá aqui, ó. É cópia, papapá. Tu escolhes. Tu tens 6 meses para fazer uma nova tese, um outro tema, ou vamos para a banca agora, mas tu já sabe, tu vais rodar. A moça tomou a opção primeira. É inteligente o suficiente para perceber que a coisa... Então, essa questão do copiar-colar,
ele está muito presente. Então, eu acho que hoje a ISLB devia novamente insistir com uma campanha de leitura. Ler para se formar, ler para poder dialogar, ler para poder refletir, ler para trocar ideias com as pessoas. Sim. Porque, Yuri, eu sempre, quando fiz muito curso com mulheres do Conversando com Você e também curso de comunicação de rádio, nos vários tempos. E eu usava uma figura. Se eu tenho um balde com água e eu vou tirando cada vez uma caneca d'água para tomar, ao cabo de algum tempo eu vou bater a minha caneca no fundo. E não vou ter água. Porque eu não estou repondo água no balde. Se eu não leio, se eu não me informo, daqui a pouco eu estou raso. Eu não tenho mais o que dizer. E aí vem aquela expressão popular, eu tenho que tirar debaixo da unha. E o que se tira debaixo da unha é sujeira. Só isso. Não se tira conteúdo. Então eu preciso ler, eu preciso me informar, e não só ler livros teológicos. Nós, como pastores e leigos, temos que ler também romances, também literatura de formação geral, de sociologia, de filosofia. E aí tem uma gama de assuntos, né, que são livros que me abrem o meu horizonte e que me afastam de áreas complicadas como é o fundamentalismo, o irracionalismo, né, aquela coisa de ser raso, né? E não ter a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer para eu contrapor e nós dissemos, puxa, mas que bom, estou aprendendo contigo uma coisa. Sim. E vai e vem. Então a leitura é fundamental. Sim. A leitura é fundamental. Senão aquela coisa entre fatos e convicções. Sim. O que vale é a minha convicção.